Muito boa tarde, meus nobres irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez para a realização deste nosso trabalho que tanto bem nos faz. Agradecendo antes de tudo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos levar aos amigos os ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos e do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo de hoje, da nossa série, é o de número 59 e tem como título Não Vim para Batizar. Antes de mais nada, abrimos um parêntese para um esclarecimento a respeito daquele batismo que consta no Evangelho, o batismo de Jesus, realizado por João o Batista. Aquele batismo de João tinha como objetivo, necessidade, que a pessoa que iria se submeter a ele, diante das pessoas que ali se encontravam, essa pessoa primeiro tinha que falar dos seus erros, dos seus pecados, diante daquelas pessoas que ali estavam. Após isso, ele era batizado por João Batista. Aí uma pergunta que costumamos fazer: Jesus ia relatar que erros, que pecados, se ele era espírito puro? Então, aquele batismo, ele foi simplesmente para, primeiro, confirmar o que os profetas já haviam dito antes de Jesus. E confirmar, inclusive, o que o próprio João Batista disse ao povo: eu vos batizo com água, mas atrás de mim está vindo um muito maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fechamos esse parêntese e vamos entrar na explicação do título deste trabalho: Não Vim para Batizar. Da Revista Espírita, Revista Internacional de Espiritismo, de maio de 2012, um artigo de Leda Maria Flaboreia, página 214, 215, de Matão, São Paulo. Ela inicia assim, abre aspas: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias no que se refere aos problemas do batismo na fé. A sua origem está na prática dos povos ditos pagãos. Entretanto, ele se modifica no seu conceito após Jesus. Antes dele, o batismo era feito com água e depois dele, com fogo. Os homens batizando na carne, Jesus no Espírito. Irmãos nossos de outras crenças, cristãos ou não, têm em suas práticas o uso da água
como purificação espiritual. O sacerdócio criou para isso cerimônias e sacramentos. Assim, há batismos de recém-nascidos, há batismos de pessoas adultas, dependendo da crença que envolva as instituições, sem desmerecer seus ritos. É necessário, todavia, que o examinemos à luz da doutrina espírita. Todo aquele que crê em Deus e aceita os ensinamentos do Mestre Jesus poderia analisar melhor esse assunto através da lógica. É importante lembrarmos desse procedimento, porque a renovação espiritual não se verificará somente por práticas externas, nesta ou naquela idade física. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido, segundo nosso estimado benfeitor espiritual Emmanuel, eram compreensíveis na época em que foram empregadas. Paulo deixou claro que o batismo, como era realizado à época de Jesus, não era mais importante que a divulgação, o ensino e a prática das luzes que ele deixou. E o apóstolo assim dizia, porque sabia que o ponto alto de sua missão era a evangelização das massas e não o batismo, como era prática comum entre os profetas e os apóstolos. Daí a sua assertiva em uma das cartas aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14 a 17, entre aspas, porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Fecha aspas. Evangelizar, então, segundo Paulo de Tarso, São Paulo para os irmãos de outros credos cristãos, é levar àqueles que não sabem os ensinamentos de Jesus, ajudando-os a vivenciá-los como forma de elevação espiritual e aperfeiçoamento moral. Sabemos que nos anos iniciais da escola humana, mais precisamente na instrução infantil, os pequenos precisam da colaboração de figuras, de objetos, de tudo que seja concreto, coisas adequadas ao seu entendimento, para que possam atravessar as portas iniciais do conhecimento e avançar até estudos mais complexos que vão exigir mais adiante maiores elaborações do pensamento. Todavia, em relação ao ensino evangélico, ele próprio não deixou dúvidas, pois faz imensa luz. E é em Atos, capítulo 19, versículo 5, que encontramos a conclusão, abre aspas, e os que ouvirão foram batizados em nome de Jesus. Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Fecha aspas. Aí está o batismo de fogo, o convite do excelso amigo à renovação. A transformação dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, que demandará de cada um de nós atitude de renúncia e sacrifícios, esforços e determinação. É o convite para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tão difícil de ser realizado, pois ainda estamos presos às raízes do egoísmo, do orgulho desmedido, do olhar para si mesmo e imaginar que somos o centro do mundo.
A proposta de Jesus é uma mudança na nossa forma de olhar o outro. Coloca-nos em situação de igualdade, irmanados nas mesmas dificuldades, pois, ao conseguirmos enxergar mais o outro do que a nós mesmos, atendendo ao convite bendito do Mestre de amor e caridade, teremos sido batizados em nome dele. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes as práticas. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados, afirma Emmanuel com muita propriedade no livro Vinha de Luz, na lição 158. Sob essa luz, parece-nos possível concluir que para o Espiritismo, o batismo é a prática dos ensinamentos do Cristo, através do exemplo vivido com resignação, fé na providência divina e trabalho no bem. As nossas transgressões às leis divinas devem ser remidas através do batismo de fogo da expiação que elas suscitam. Provações e expiações terrenas são, portanto, formas de batismo, e quando tivermos triunfado sobre elas, teremos sido batizados mais uma vez em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve: por causa da intensa perseguição que a doutrina espírita sofria no seu início, o seguinte comentário, lembrando outras formas de batismo, abre aspas: a perseguição é o batismo de toda a ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. Fecha aspas. Foi assim com Jesus, é assim com o Espiritismo. Na concepção espírita do pecado original, posto que ninguém será responsabilizado pelo erro que o outro cometeu, o batismo deve ser encarado como uma cerimônia iniciática ou de consagração à crença que o postulante abraça. Como espíritas, entretanto, devemos entender, segundo a revelação dos espíritos iluminados, que o verdadeiro batismo da criança se processa através da educação. O Espiritismo educa o homem para a vida em sociedade e prepara-o para a caminhada em direção a Deus. E como espíritas, na sagrada missão de paternidade, compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é a solicitação das bênçãos divinas para todos aqueles que venham a se reunir no Instituto da Família. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa, o espírita deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas que lhes estão confiadas. Compreendendo, além disso, que esse ato de amor e compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, sob o palio do trabalho, da dedicação. Assim afirma Emmanuel, respondendo à questão 298 do livro Consolador, psicografado pelo saudoso Francisco Cândido Xavier.
e é ainda, no prefácio do livro No Mundo Maior, de André Luiz, também chegado a nós pela abençoada mediunidade de Chico Xavier, que Emmanuel deixa registrado uma frase de grande alerta para todos nós. Diz ele textualmente: o batismo simbólico ou tardio arrependimento no leito de morte não bastam para garantir o futuro espiritual de ninguém. Se a mera arte humana exige a paciência dos anos para se chegar ao seu término, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias indescritíveis? A generosa pedagogia de Jesus continua a propor, até hoje, que se busque o reino de Deus, entendendo a expressão como a espiritualidade que devemos conquistar, conscientes de que ninguém a logrará à custa de rituais externos, por mais honestos que sejam, que não impliquem a mobilização de nossas forças intelectuais, morais e às vezes físicas. O que nos parece verdadeiro é que cada movimento que fazemos na busca de solucionar nossas dificuldades com dignidade, honestidade, com fé em Deus e em nós mesmos, cada luta que travamos conosco, no nosso íntimo, procurando ser criaturas melhores todos os dias, cada pequeno sucesso de superação das nossas imperfeições morais mostra que estamos no caminho certo, caminho de luz, de harmonia dentro e fora de nós, de profundo agradecimento ao Pai de misericórdia pelas oportunidades que nos dá de sermos todos os dias batizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos por aqui, meus irmãos, agradecidos pela paciência e pela oportunidade que os companheiros nos proporcionam. Nosso Senhor Jesus Cristo certa vez nos disse: brilhe a vossa luz, a luz do conhecimento. O ser humano, como falamos outras vezes, o ser humano ele não é, o espírito humano é essencialmente mau, ele é ignorante. Tudo que nos acontece de ruim nesta nossa existência e em existências anteriores é fruto da nossa ignorância. E quando falo ignorância, não é desejando ofender quem quer que seja, não, é a falta do conhecimento. Me refiro à falta do conhecimento. E só se adquire o conhecimento estudando. E aqui vai uma pequena observação, sem maldade nenhuma. Infelizmente, existem na família espírita muitos que se dizem espíritas que não gostam de estudar. Preferem ler romances que têm o seu devido valor, dependendo do tipo de romance. Porque a praça está cheia, lotada de romances que, só porque trazem o nome de um espírito e que foi psicografado, as pessoas ingerem aquilo de uma facilidade tremenda. Mas que certos romances não aguentam um minuto de confrontação com as obras da doutrina espírita, com as obras básicas da doutrina.
Porque se você não tiver o conhecimento das obras básicas, você engole qualquer coisa que alguém te diga. Quem são os espíritos? São homens que desencarnaram. Quer dizer que só os espíritos são sábios, são inteligentes. Aqui na Terra só tem, me desculpe a palavra, idiotas, imbecis. Eu não acredito nisso. Existem muitas pessoas de valor encarnadas, escritores famosos e fabulosos, oradores dignos desse nome, pessoas que se dedicam ao estudo e têm o conhecimento. Então, eu apelo para os nossos irmãos, vamos estudar. Existem obras seríssimas e de uma profundidade fantástica que está ao nosso alcance, que podemos adquirir e não somente ler. Ler é uma coisa, estudar é outra, completamente diferente. Eu agradeço aos companheiros que me acompanham e peço à nossa Mãe Santíssima que abençoe o coração de cada um de vós, que ela nos acompanhe sempre, mesmo do local, do plano espiritual onde ela se encontra, mas a irradiação da sua luz pode chegar até nós, porque ela hoje é espírito puro. Que ela nos abençoe a todos, abençoe seus familiares, proteja a sua família de tanta maldade que está espalhada por esse mundo afora. E não nos esqueçamos nunca, meus amigos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Eu peço a todos que inscrevam-se no canal, deem o seu like, divulguem esses ensinamentos, fale para os seus companheiros de doutrina, seus amigos que precisam, para que assistam esses vídeos. São ensinamentos que fazem brilhar a nossa mente e o nosso coração. Que Nossa Senhora vos cubra de graças. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. Sejam felizes e muito obrigado pela atenção de todos. Graças a Deus. Que assim seja. Até a próxima.